Então, mais uma vez, uma excelentíssima noite a todos. Um bom dia, uma boa tarde, né? Aqueles e aquelas que irão nos assistir pelo YouTube posteriormente, pois essa aula é gravada também, né? Então, caso em algum dia você não consiga estar presente, como hoje, você pode assistir, e mesmo que assistiu hoje, a gente acaba enviando o link e você tem acesso, às vezes, para tirar uma dúvida, para voltar num pensamento, para reanalisar a aula. Então, isso fica à total disposição de vocês, né? Então, nós vamos passar para esse momento agora, que é a parte mais filosófica desta aula, e nós vamos caminhar por essa transição. Essa transição é interessante a gente destacar aqui, antes de tudo, que ela não aconteceu daqui para daqui a pouco, né? O Ed não terminou lá explicando Cronos, Reia, né? Eros, e de repente surgiu a filosofia, assim, né? Num estalar de dedos. Foram momentos, né? E isso a gente vai acabar explicando aqui, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho também alguns conceitos sobre o mito, só para a gente já não chegar direto na filosofia. Então, só repassar aqui algumas questões que são importantes, tá bom? Vamos lá. Então, o Danilo Marcondes é um professor da PUC-Rio e, na verdade, ele dirige uma editora chamada Danilo Zahar, ou Azahar, né? Azahar, e eles têm esse livro aqui, ó, que chama, inclusive, próximo, a gente não pensou no livro para fazer o nome do curso, mas chama Iniciação à História da Filosofia. E esse livrinho é do Danilo Marcondes mesmo, tá? Que é essa frase aqui. Então, o mito, segundo ele, é essencialmente fruto de uma tradição cultural. Isso é importante, é uma tradição. Quando nós olhamos, por exemplo, para a filosofia, existem tradições. Existe a tradição aristotélica, existe a tradição platônica, então existe uma tradição de uma filosofia cristã. Então são tradições. E quando a gente começa a ler filosofia, a gente passa a perceber, e quando você faz uma leitura, de quem é aquele pensamento, ou de que linha, ou de que tradição aquele filósofo ele acaba seguindo. Então, você vai ler um autor que escreve com base em Aristóteles, ou nos conceitos aristotélicos, é fácil de você perceber. Se você vai ler um autor de linha platônica, que tudo joga para o mundo das ideias, nós vamos ter uma aula sobre Platão, sobre Aristóteles, e aí nós vamos aprofundar mais no pensamento desses filósofos, você consegue perceber. Então, o mito, ele era também fruto de uma tradição que explicava as coisas para o tempo deles, para aquele momento, né? Então, não dá para pensar que foi um determinado indivíduo que escreveu uma forma literária chamada de uma forma literária mítica, né? Não era uma realidade existente e que explicava as coisas. Então, choveu. Por que choveu? Porque o Deus da chuva está nervoso. Você tropeçou, caiu, ralou o joelho e se machucou, você está com algum problema aí, você precisa rever isso aí, porque ele te puniu. Ele, aliás, estava te vendo ali alguma coisa que ele não gostou em você. Então, isso é importante para a gente começar a perceber essa realidade, né? O pensamento mítico, ele consiste em uma forma, ó, pelo qual um povo, uma nação, né, explica aspectos essenciais da realidade, é o real, é o que ele está vivendo ali, né? E a filosofia também. Nós vamos ver que eles vão começar a querer entender a realidade que eles estão inseridos, o universo que eles fazem parte. Acho que é o filme da filosofia. Alguém perguntou? Acho que eu ouvi uma voz, mas acho que qualquer coisa pergunta, tá, pessoal? Tá complicado, tá difícil, ou surgiu uma dúvida, pode chamar aqui. É podcast mesmo. Todos os povos da antiguidade tiveram os seus mitos, tiveram as suas tradições. Então você pega os hebreus, né? Os hebreus,
que é bem conhecido, a tradição ou a escola dos hebreus. Até hoje, né, eu conheço empresas, inclusive. Tem uma empresa, uma construtora aqui em São Paulo, eu não sei se deve estar também em outros lugares do Brasil, chamado Cirela. A Cirela, quando chega na sexta-feira, às 17 horas, não assina nenhum contrato. O vendedor vai ter que esperar segunda-feira para assinar esse contrato. Perde a venda, perdeu a venda, não tem problema. Né? Então, veja que no século XXI, essas tradições ainda fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, todos os povos, a gente poderia aqui ficar à noite dando exemplos, né, dessas tradições existentes e como elas interferiram e interferem na vida das pessoas, né, por toda a história da humanidade. Então, eles tinham uma visão de mundo, ao qual a filosofia também vai passar a ter, a partir do questionamento agora dessa realidade mítica. Então, era uma lente que eles colocavam para interpretar o mundo. Então, eu vi o Sérgio falando aqui no começo da aula, né, que ele não acreditava muito, mas que a vida, nós estamos aqui encarnados através de um contexto kardecista. Perfeito, é uma visão de mundo. Percebe? Então, eles tinham visões de mundo. Eu sou protestante, de berço. Qual é a lente, qual é a visão que eu tenho de mundo? É essa lente protestante. Então, como que eu vou explicar a constituição de todas as coisas? Eu sou criacionista. Ele falou também, o Sérgio aqui, eu ouvi, ele falou de uma explosão. É uma outra linha, é uma outra visão de mundo, onde o Big Bang, que é essa grande explosão, explica como surgiram todas as coisas. Nós vamos ter, por exemplo, Darwin, que vai pegar a evolução das espécies, o evolucionismo. Então, houve uma evolução, mas surgiu da onde? Nós vamos ver que a filosofia vai fazer algumas perguntas. Então, são visões de mundo que nós vamos colocar essas lentes e a lente que melhor lhe apetece. Se a lente que melhor lhe apetece é o Big Bang, tá tudo certo, é o Big Bang. O Big Bang é o grande criador do mundo, de todas as coisas, é o ser superior, é essa força máxima, né? Então, isso é importante também. Uma questão que vai começar a pegar para o filósofo e na filosofia está nesse slide aqui. Por quê? O mito ele não se justifica. Ele não se fundamenta, não tem fundamento. Me fundamenta isso aqui para explicar lá por que ele ficou, né, o pai fica lá com o pênis na vagina da mulher e daquele jeito e o filho vai lá e não tem explicação. Você não vai, como que você fundamenta isso? E depois também, e aí foi o complicado, que veja que parece que nós evoluímos, mas nem tanto, porque os dogmas se tornaram praticamente mitos. Então, você dizer hoje, como é que pode... Olha, pessoal, sem aqui tirar a crença de ninguém e a fé, tá bom? Não é esse o objetivo da aula. E nós fizemos até uma live, né, Ed, a semana passada, falando sobre o conceito de Deus na filosofia. Então, não é o nosso objetivo tirar a fé de ninguém. Mas, por exemplo, o que o dogma fez? O dogma precisou fundamentar que Jesus ele nascesse de forma... Como que foi a forma que Jesus nasceu? Maria era o quê mesmo? Quem lembra? Virgem. Maria era virgem. Como que nasce de uma forma virginal? O nascimento virginal. Imagina aí, né, Sérgio, o André, Porcel. Imagina que, né, antes de vocês casarem com as devidas esposas, vocês estavam namorando, não tivesse, né, nenhum contato físico ainda, né, namoro à moda antiga, né, que só pegava nas mãos, e de repente a sua esposa, a atual esposa, né, na época, sei lá, noiva, namorada,
chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma maravilhosa notícia para lhe dar. A notícia que eu tenho para você, você vai. Nós vamos aqui brindar, nós vamos soltar fogos. Eu estou grávida. Olha aqui, ó. E fica tranquilo, porque o que está aqui dentro de mim, eu tive um sonho nessa noite, e quem gerou foi o Espírito Santo. E aí, como seria? E aí, Flavião? Meio complicado, não é? Então, exatamente. Isso aconteceu com José. José teve essa virgindade era uma virgindade de alma, pureza de alma. Pelo menos eu entendo um sentido ali figurado ali da Bíblia, né? Então, essa é uma explicação. Mas quem vai justificar isso ou não? Virou um dogma. Não justifica isso. Não fundamenta mais. Não tem questionamento sobre isso. Nós temos alguns teólogos que vão estudar essa época, né, de Jesus e vai dizer que José ele passou por situações vexatórias. Ele teve que sair da cidade. Por quê? Porque imagina contar. Hoje nós temos uma concepção diferente. Os teólogos trabalharam isso 2000 anos para fundamentar o dogma. Imagina na época isso acontecendo. Imagina para o José. Imagina para o José ele recebendo a notícia, ele falando isso para os amigos, ele anunciando isso para a família. Olha, a minha esposa está grávida, mas eu nunca tive uma relação com ela. Alguém deu risada aí, né? É no mínimo estranho. Então, isso que o mito faz. O mito não presta o questionamento, a crítica, não tem correção. E o filósofo, ele começa a ficar meio estranho quanto a isso, meio preocupado por não poder, né, questionar uma situação pré-estabelecida. Então, a filosofia surge disso. Um dos elementos centrais do pensamento mítico é a sua forma de explicar a realidade. Mas como que ele faz? Ele apela ao sobrenatural, ao mistério. Ricardo, Pois não. é até bacana a gente dizer para eles aqui, né? Uma palavra que a gente vai usar mais constantemente, se usa em filosofia. O mito ele é a priori, ou seja, ele é dado. Você já nasce com aquilo e pronto, acabou. É a priori. Então, lá na aldeia onde o pessoal reza pro trigo florescer, aquilo é a priori, acabou. Né? O católico acredita que ela era virgem, seja uma virgindade espiritual ou uma virgindade física, mas é a priori, acabou, é inquestionável, é dogmático. Isso aí. Aí, olha só essa imagem aqui. O que vocês estão vendo nessa imagem desse slide? Parece a Gabriela, aqui. Bicho. É a Gabi. O que mais Gabi? Que vocês enxergam aqui? Não, tá bem diferente de mim. Tá diferente? Gabi? Não tem a ver com o filme, né, não tem a ver com o filme Show de Truman, né? Vamos lá. O que vocês conseguem visualizar nessa imagem? O que tem aqui? Rodeando esta mulher. Os 4 elementos. Os 4 elementos, Mel. Pontos para a Grifinória. São os 4 elementos. Então, nós temos terra, água, o ar e o fogo. Os 4 elementos. Isso aqui é fantástico. E vai ser a partir desses elementos que os filósofos vão começar a questionar o sobrenatural, o mistério, o sagrado, a magia, porque eles vão começar a explicar as coisas agora através desses elementos da natureza. Vamos ver. Aqui começa a surgir a filosofia. Eles começam a perceber a existência dos 4 elementos e começam, através dos 4 elementos, tentar provar que tudo que surgiu, tudo que existe a partir desses 4 elementos e de mais alguns outros elementos que nós vamos perpassar ainda por essa aula. Então, aqui surge a filosofia.
Como o Ed já explicou, das 3 palavras de filosofia que o grego usava, a Mel está aqui, então nós tínhamos philos, eros, ágape, e eles usavam 3 palavras para amor, 2 palavras para tempo. O grego é fantástico, porque a palavra amor hoje, como o Ed explanou, né, que em português nosso amor é amor, mas os gregos devem sofrer com isso, né, porque ela está sendo tão debochada, está sendo utilizada de uma maneira descaracterizada. A pessoa fala, hoje eu amo meu celular, né, o meu celular tudo bem, o celular é útil, você tem uma utilidade, eu tenho uma utilidade, isso aqui me ajuda no meu dia a dia, mas até aí eu amar o meu celular, eu amar o meu carro, né? Tem um restaurante grande aí que usou no seu slogan, na sua propaganda, eu amo tudo isso. Aí você pega aquele lanchão do McDonald's, em top de ketchup, de mostarda, né? E de mais um monte de coisa, e você manda para dentro aquele lanchão e você diz, eu amo tudo isso. Então, o amor para eles era muito caro, mas é a partir daqui. E a partir daqui é que começa a surgir esse contexto filosófico. A palavra vai surgir agora nesse momento, filosofia, e vão, inclusive, dizer que ela surge em Pitágoras, que é um pré-socrático pela primeira vez. Não dá para provar isso porque é de um tempo muito longínquo. Sabe o que eu fico pensando? Nós que trabalhamos com filosofia, o que mais nós ouvimos, né, Ed, para que filosofia? Esses caras aí, parece que eles... qual que é a utilidade? Porque tem que ter uma utilidade para tudo. A nossa cabeça... Né? Pô, vocês devem tudo fumar maconha, vocês devem ficar bêbado fazendo filosofia, devem sair com a mulherada. Eu costumo dizer assim, a gente até faz isso, mas não quando faz filosofia. Com certeza. Então porque não tem uma utilidade. A filosofia... Aliás, outro dia, tanto eu como o Ricardo, em dias diferentes, a gente foi convidado para dar entrevista num podcast aqui de São Paulo, um podcast bacana, e o cara fez a mesma pergunta para mim e para o Ricardo. Pô, mas filósofo acredita em Deus? Para ser filósofo tem que ser ateu? E o cara, para mim, ainda perguntou pior, viu, Porcel? Ele perguntou assim, mas para ser filósofo tem que ter essa cara de Che Guevara que você tem? Eu falei, mano, eu tenho cara de Che Guevara, mano. Ele quase não me reconheceu como filósofo. Eu acho que eu sou o cara de Baiano Vara, não de Che Guevara. Ele falou assim para mim, mas você é filósofo, né? Porque não tem barba, né? O cabelo estava cortado. Aí ele falou assim, porque você não tem característica de filósofo. É engraçado. E às vezes os alunos também perguntam isso, né? Falar, é aula do quê mesmo, professor? Eles pensam que é de educação física, porque eu gosto de correr, e aí acho que eu sou professor de educação física. E quando eu falo que é de filosofia, eu tenho o espanto da filosofia. E aí, a filosofia, de fato, ela não tem uma utilidade específica. Por exemplo, você tem um martelo. Para que serve o martelo? Ele tem uma utilidade para você pregar, né? Para você martelar. É estranho que a gente não ouve falar assim, para que matemática, para que geografia, para que biologia, para que literatura, mas a gente ouve para que filosofia. Agora, quando eu lhe pergunto, você que está aqui nessa noite, que horas são? Ou que dia é hoje? A minha expectativa sempre é de que alguém, tendo um relógio, um calendário, me dê uma resposta exata. E em que, ainda mais do que isso, eu tenho que acreditar, né, que eu faço essa pergunta e possivelmente aceito essa resposta. Agora, o que tem por trás de quando eu pergunto que horas são? Quem consegue me ajudar? Quando eu pergunto a alguém, ou quando você pergunta que horas são, por que existe essa pergunta? Noção de tempo e espaço? Noção de tempo e espaço, porque eu acredito que o tempo existe. Olha só, e aqui está o cerne da filosofia. Só que eu tenho que acreditar que aquele tempo, aquela hora que ela me falou e o dia que realmente é. Agora, o que é o tempo? Nós falamos aqui. Nós usamos o crono e o kairos.
O crono é o tempo cronológico, você não muda. Agora, o kairós é um tempo, e inclusive é bíblico. Na Bíblia usa-se o kairós quando diz que um dia para Deus é igual a 1000 dias. E 1000 dias é como um dia. E aí? Quando eu digo, por exemplo, quando a gente tem essa coisa, né? Onde a fumaça, fogo. Tá aqui a imagem, né? Ou não saia na chuva, porque senão você vai se resfriar. Não tem esses ditados, né? Agora, o que tem por trás de tudo isso? Onde a fumaça, fogo e não saia na chuva para não se resfriar. Está por trás crenças. Existem crenças que estão por trás de tudo isso. Relações, principalmente que a filosofia vai trazer, de causa e efeito. Será que para toda causa tem um efeito? Então, se eu saio na chuva, olha só, é uma causa, né? Vai surgir um efeito, que é eu me resfriar. Estão vendo aqui que começa a mudar agora a percepção daquilo que é filosofia e daquilo que é pensamento mítico? Você sabe que é muito legal, e isso é unânime entre os filósofos e os professores de filosofia, e foi desenvolvido, parece que foram 3 grandes universidades. Foi na Sorbonne, foi em Oxford e aqui na USP. Então, professores dessas 3 universidades se reuniram para dar uma resposta condizente, né? Uma resposta até científica, uma resposta madura para o que é a filosofia. Então, quando se pergunta, né, o que é a filosofia, para que serve a filosofia, e essas 3 universidades juntaram aí os maiores professores de filosofia e eles definiram o seguinte, olha essa definição, isso aqui é fantástico, é até meio irônico, mas é fantástico. A filosofia é uma ciência, olha só, com a qual e sem a qual o mundo permanece tal como tal. Fantástico, não é? 3 universidades, Sorbonne, USP, né? A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece como tal. Ou seja, não serve para nada. Né? Ricardo, fala aí, Andrezão. Se eu puder aí, eu me lembrei, você está falando isso, eu estou me lembrando aqui de uma situação, né? Que ela é vivida por mim, assim, causa uma interrogação o tempo todo. Então, quando eu comecei a conhecer um pouco mais de Sócrates, né, principalmente, da maiêutica, da filosofia dos porquês, aí você pergunta por quê, que a resposta vem, e aí você trazendo isso para um curso de vendas, por exemplo, e eu já usei isso, por isso que eu falo que funciona, são as perguntas abertas, cara. As pergunta aberta, pergunta fechada, como se responde, onde você obtém o contorno das objeções. E aí eu trouxe um paralelo também com as crenças, né? Você falou algumas, aí você põe gato escaldado tem medo de água fria. Você começa a trazer isso e são o que tem hoje, que a gente vê hoje, a maioria são situações que existiam aí nessa época, vêm lá de trás e só foi aperfeiçoado por uma linguagem mais atual e com uma roupagem diferente, cara. Isso é muito louco, é coisa que dá pra gente, quando a gente começa a abrir, a gente vê várias coisas e fala, cara, mas isso o cara falava 2.000 anos atrás, 2.700 anos atrás. E a gente legal. Vê como, isso é uma novidade. É muito legal você trazer isso, André. Isso aí. Porque eu tenho que pensar na Grécia dessa época como uma sociedade agrária. Pô, cara, quando a gente fala em cidade, eram vilazinhas, eram coisinhas assim, né? Era uma sociedade agrária, bicho. Era uma sociedade escravocrata. E, de repente, esses caras quebram, e aí tem tudo a ver quando você fala de usar a filosofia, por exemplo, em treinamentos de vendas. Quando eu dou treinamentos de vendas usando filosofia, quando eu dava aula lá na Unip, eu falava muito que cabe à filosofia e cabe ao bom funcionário, ao bom vendedor, quebrar paradigma. Né? Porque é muito fácil o cara colocar um paradigma na cabeça dele, eu não vou oferecer tal produto para aquele cliente porque ele nunca comprou.
Muda a abordagem, caramba, muda o approach com o cara. Isso é filosofia. E é por isso que ela tem que ser usada no dia a dia. É isso aí. Então, tá dando para perceber a mudança aqui? Aqui nós já estamos encontrando, ou já estamos fazendo a transição. Deu para perceber que começaram algumas mudanças daquilo que o Ed explicou, dos mitos, para aquilo que os filósofos vão começar a pensar? Dá para perceber, né? Acho que é perceptível. Então vamos seguir aqui, ó. A grande pergunta que eles começam a fazer agora é a origem do universo. Qual é a origem do universo? Qual é o princípio de todas as coisas? Por que determinadas coisas são como são e não são diferentes? Qual é a totalidade? Existe uma totalidade? O que é o logos? Essa palavra, o logos, que é uma outra palavra grega, que geralmente é traduzido por verbo, né? Mas é muito maior que isso. O logos é tudo. O logos sou eu, é você. O logos é o ar, é a terra, é o fogo. Então eles vão usar muito essa palavra logos, e inclusive João, que é um evangelista, nós temos 4 evangelhos, né? E dos evangelhos, aquele cronograma, né? Ou aquele índice que tem bíblico, isso todos os teólogos, né, as autoridades em Novo Testamento, vai dizer que a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? O primeiro evangelho é o de Marcos. Então, João, Lucas e Mateus, eles vão ter o evangelho de Marcos em mãos para escrever os seus evangelhos. Eles são chamados de sinóticos também. Por que são sinóticos? Porque é a mesma história contada de formas diferentes. Né? Então, o João, ele abre o seu evangelho de forma totalmente diferente, falando que o princípio era o logos. O princípio era o verbo. Então, eles começam a questionar agora o que é a origem, como que se dá a origem. Epicarmo, né, que é um filósofo dessa época, ele vai usar o quê? Não dá mais para explicar através do mito, eu preciso explicar através da inteligência. Por quê? Porque é a inteligência que vê. É a inteligência que ouve. E tudo o mais é surdo e cego. Eu não consigo explicar através da mitologia mais. Ela já não serve mais para mim. Ela já não dá conta. Eu começo agora a querer mais. Eu começo a questionar mais. Eu começo a ficar insaciável pelas respostas que a mitologia me dava. Mas por que o homem sentiu essa necessidade de filosofar? Né? Por que ele sente? Porque as explicações não são mais condizentes. E aí vem um pouco daquilo que o Darwin vai utilizar no darwinismo e no evolucionismo, que nós vamos, né? É claro que às vezes a gente se pergunta que a gente está ainda alguns séculos lá atrás, mas em algumas situações nós avançamos. Né? Nós tivemos, ao longo da história, né, uma época que morria-se muito jovem, com 40, com 30 anos, né? Porque nós não tínhamos uma tecnologia, uma medicina como nós temos hoje. Mas veja que o ser humano ele é capaz, mesmo com o avanço da medicina. Eu lembro que na época dos hippies, né? Acho que muitos aqui acabou vivendo essa época aí do paz e amor, né? Que a ideia era assim: se o certo é casar, constituir família, ter filhos, né, e trabalhar, e isso, não, nós vamos fazer tudo ao contrário. Nós não vamos casar, nós não vamos mais ter filhos. E aí a Janis Joplin, né, com 27 anos, a Janis Joplin vem a óbito, e quando vão fazer a autópsia do corpo dessa mulher, ela é como se fosse uma mulher que tinha 70 anos. Então, olha a repetição, né? Mesmo com os avanços, ainda a gente retrocedendo com situações como essa. Então, o homem começa a sentir essa necessidade do filosofar. E nós podemos considerar que este pensamento nasce basicamente de uma insatisfação como o tipo de explicação do real, aquela realidade, né, estava demonstrada ou estava sendo apresentada no pensamento mítico. Então, por isso que existe a necessidade do filosofar. E aí nós vamos ter considerado pela filosofia um dos primeiros filósofos.
né? O Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer o quê? Ele tem uma frase que diz assim, ó, todos os homens. Quando o grego fala em homens aqui, ele está falando de homem e mulher, tá? Não tem, eles não tinham esses problemas assim, não, de preconceito, né? Então, por natureza, todos os homens almejam ou aspiram, desejam saber. Ou seja, exercer a sabedoria e conhecer são desejáveis por nós, homens e mulheres, em si mesmos, né? Nós nascemos, parece que nós temos. A criança, eu tenho 2 crianças aqui, com 2, com 3 anos, começa por quê? Por que isso? O que é isso? Mas por quê? Não começa? Quem tem filhos, né, que pegou essa fase, sabe disso, que tem sobrinho, que tem sobrinha, né, que tem contato com crianças, vai ver que é desde ali, eles não têm consciência da sabedoria, né, do conceito filosófico, mas eles já são filósofos, ou seja, por isso Aristóteles afirma essa frase, que todos os homens, né, todos os seres humanos têm essa aspiração ao saber, desde pequeno, desde os nossos primeiros passos, você começa a se perguntar. E aí você vai crescendo, você não pergunta mais por que é a cadeirinha, por que é a mamadeira, por que é a chupeta, por que o carro, por que a roda gira, mas você começa a ter perguntas mais profundas. Por que existe tudo isso? Da onde eu surgi? Qual é a razão de ser dessa coisa? E aí começa a complicar, porque as respostas começam a não ser satisfatórias. Então o Ed falou aqui, né? Falou no início. Da onde eu surgi? Dos meus pais. E os meus pais? Dos meus avós, dos meus bisavós. Aonde que vai dar tudo isso? Lá em Aristóteles a gente vai ver onde dá tudo isso. Aí o Aristóteles vai resolver isso para nós. Mas serão cenas dos próximos capítulos. Esse mesmo Aristóteles aqui que fala que todos os homens desejam saber. Por que tudo existe? Por que existe? Por que as coisas não são diferentes? Tem que ser assim. Por que eu tenho a necessidade, por exemplo, de dormir? Por quê? A biologia vai explicar e tal, mas tudo bem, mas por que não podia ser diferente? Nós ficássemos acordados 24 horas por dia. Ou dormíssemos mais. Então, essas perguntas começam a bombar na cabeça do filósofo. Nós temos uma tradição, né, filosófica, e aqui é até triste, viu, pessoal, que na história da filosofia tem um sustentáculo, um pilar pautado nesses filósofos aqui, ó, que por exemplo, o André falou aqui do Sócrates, ó, nós temos o primeiro livro aqui, ó. Essa coleção é uma coleção dos pensadores. Ela, vez por outra, a editora Abril, ela reedita. É fantástica essa coleção, são os clássicos, né? Eu gosto de ler os clássicos. É claro que tem aqui alguns, por exemplo, como Kant, que está aqui, ó, Metafísica dos Costumes. Se você não lê uns comentaristas antes, é difícil de ler Kant, Fenomenologia do Espírito com Hegel, né? Rousseau, Emílio ou da Educação. Nós vamos passar pela maioria desses filósofos aqui, ó. Platão, Aristóteles, Agostinho, Maquiavel, Descartes, Bacon, Hume, Rousseau, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Adorno, todos esses filósofos. Agora, sabe o que eu fico muito triste? Que não há um destaque para os filósofos chamados pré-socráticos que vêm antes aqui de Sócrates. Antes de Sócrates, nós temos um livro falado História da Filosofia, bem curtinho aqui, mas não tem o nome desses filósofos. Eu não tenho o nome aqui de Tales de Mileto. Eu gosto tanto de Tales que o nome do meu filho, de um dos filhos, é Tales. E a outra, tem uma menininha, né? O Tales tem 4 anos, a Sofia tem 3. Eles têm 11 meses de diferença. Como que será que se chama a menina? Quem adivinhar ó, já vai levar o certificado hoje. É o Tales, é um filósofo pré-socrático, e a menina não tem outro nome. Para menina, né, a não ser
Sofia? Sofia! Olha aí, a Laíra é demais. Sofia, tinha que chamar Sofia, não tem jeito, porque a Sofia é o conjunto entre a Filos e a Sofos, né? E aí deu esse casamento. Mas cadê esses filósofos aqui atrás? Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, e tem uns nomes bons aqui para dar para filhos. Anaxímenes, olha que nome bonito para dar para os filhos. Anaximandro, né? Bem criativos assim. Ai, ai, ai. E eles não aparecem aqui na estrutura, mas eles são importantíssimos para a filosofia, e é sobre eles que nós vamos falar um pouquinho. Então, o Aristóteles, e novamente nós vamos falar de Aristóteles, vai afirmar, é ele que afirma ser Tales de Mileto. Mileto, o Ed falou lá naquele mapinha das cidades gregas. No século 6 a.C., o iniciador do pensamento filosófico e científico. Esses filósofos, eles são considerados, guardam isso, por favor, vai ser feito chamado oral na próxima aula, tá bom? Eles são considerados filósofos da physis. Tudo bem? Filósofos da physis. E o que é physis? Alguém sabe? Tem a ver com física, né? Mas a physis é a natureza. Então, são os filósofos naturalistas, que vão explicar as coisas através da natureza, né? O princípio das coisas. Então, tinha uma escola na época, essa escola era chamada de escola jônica, ou seja, eram os jônios. Os jônios foram os principais filósofos a começar a pensar o mundo, a constituição de todas as coisas, não através do pensamento mítico, mas através do pensamento religioso, certo? Então, physis, olha aqui, ó. Physis, no conceito da filosofia, e será a partir da physis, ó, que os pré-socráticos irão ampliar a compreensão da totalidade do real, do cosmos, dos deuses, do homem, da verdade, do movimento e da justiça. A physis deve ser, portanto, entendida como aquilo que por si surge e desenvolve-se e designa-se o que é primário, fundamental e persistente. Tu olha o que esses caras, no século VI antes de Cristo, começam a pensar. Então, eles vão começar a pensar a causalidade das coisas. Tudo tem uma causa. E Aristóteles, ele vai arrebentar com as causas. Nós vamos ver na aula de Aristóteles. Mas precisa ter uma causalidade. E é nesse sentido, ó, que surge a tentativa dos primeiros filósofos dessa escola jônica, que eu já falei, né, que será buscar uma explicação do mundo natural, né, a física, baseada no contexto do naturalismo. Então, o pensamento filosófico científico representa, assim, uma ruptura. Então, eles romperam radicalmente. Foi radical, pessoal. Não foi assim, vamos pegar, vamos aos poucos, aí a gente usa o... Não. Foi radical. Corta o cordão umbilical e pronto, né? Enquanto a forma de explicar a realidade. Eles vão usar um termo, a Mel conhece bem, que é um termo em grego aí chamado arché, se escreve arché, né? Mas se lê arché aqui, aqui está a palavra em grego, né? E significa fonte, a origem e a raiz de todas as coisas. Então, ou seja, isso é o princípio. Então, quando eles falavam de princípio de alguma coisa, eles estavam falando da arché. E aí nós chegamos aqui no Tales de Mileto. Os pensadores vão atribuir o começo da filosofia grega para o Tales, né? Ele provavelmente é das últimas décadas do século VII, lembra que a gente vem
antes de Cristo, né, decrescendo. Então, século 7, sexto, 5, quarto, terceiro. Primeiro era cristã, e aí sim, primeiro depois de Cristo, e nós estamos aí em 2020 depois de Cristo, quase 2021. Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois ele foi o primeiro, Flávio, primeiro Porcel, Eliel, a afirmar a existência de um princípio originário, único, causa de todas as coisas que existem, e sustentando que esse princípio foi a água. Essa proposta que Tales apresenta para a Grécia, para aquele momento que ele está inserido, é importantíssima. E por quê? Porque ele está rompendo, ele está dizendo assim, o princípio não está mais pautado nos mitos. Quem deu origem em todas as coisas foi essa matéria chamada água. Ele não tinha a concepção de H2O, ele não tinha a concepção dessa água que nós tomamos agora. O princípio não é, porque a gente pode pensar assim, pô, mas dessa água aqui surgiu tudo. Não, ele estava falando sobre umidade, sobre úmido. Então a arqué para ele, como tudo e aí é muito louco, né, Ricardo? Porque pois tempos não. depois a gente descobre que a vida veio da água. Da água. Então, que o nosso corpo é 70% de água, que nós mudamos, a lua muda, a maré está alta, mexe conosco. Nós temos mudanças, porque a água muda. Eu lembro que nós fomos fazer um job lá na Bahia, em Salvador, e... O Porcelzão. Exatamente, com o Porcel e com a Mel. E aí a gente estava lá naquele resort principal, que tem no Forte, esqueci o nome agora. Mas nós saímos, né, à noite para ir bater um papo, né, Ed, sobre como tinha sido o dia, como tinha sido as palestras, os treinamentos, e o que a gente tinha para o outro dia. E lá eles têm aquela preservação das tartarugas, né, lá na Praia do Forte. E nós saímos caminhando assim pela praia, e teve um momento, já era noite, estava tudo muito escuro, né? Nós sentamos ali para ficar pensando o nosso trabalho, né, do outro dia, como que nós iríamos desenrolar e tal. E nós paramos um momento ali e foi até uma experiência mística. Às vezes é até difícil de falar, mas esses caras estavam loucos, o que eles beberam, né? O que eles tomaram? Traz aí para mim também. Mas não, a gente estava falando sobre trabalho mesmo. E a gente sentou ali, teve um momento que nós começamos, né, a meio que a ouvir o mar dizer várias coisas para nós, e que foi impressionante que muito daquilo que eu ouvi naquele momento, nós usamos no outro dia, né, claro, dentro do contexto que estava inserido o nosso trabalho, mas que vieram das águas. Olha que coisa impressionante. Então, era esse conceito que Tales tinha da água, esse conceito dela como physis, esse conceito dela como a fortificação de todas as coisas. Natureza, né? Como natureza, como uma Natureza. coisa viva da natureza. Olha aqui o que ele fala aqui na ideologia, nessa parte aqui. Depois vocês vão ter acesso aos slides também, ó. Então, a filosofia de Tales baseava-se em 3 teses principais, ó. Tudo que conhecemos é feito de água, e o homem é mais um ente desse meio. Todas as coisas, incluso as inanimadas, estão cheias de vida, por conta da água. E as mudanças e a geração só podem ser alcançadas pela Aí ele vai falar de condensação. Olha o que ele começa a pensar. E rarefação. Quanto à estética, né, que é uma parte da filosofia que busca o conhecimento, era o objeto mais belo que nós poderíamos ter. Então ele tem contribuições, olha aqui, do lado direito do slide, astronomia. Ele começou a falar de astronomia no século VI a.C. E partiram de observações que chegou a prever o eclipse solar que ocorreu em 585 a.C.
O cara já começou a falar de matemática, E geometria. em 2020, depois de Cristo, tem cara que fala que a Terra é plana. Meu Deus do céu, socorro! Então, assim, veja a importância de um filósofo como Tales de Mileto, e ele não está naquele pilar, naquele pedestal daqueles filósofos que nós acabamos de falar aqui. Sócrates é importante? Importantíssimo. Aristóteles, Platão, todos esses filósofos serão importantes, mas esses aqui, eles são o iniciador, eles dão o pontapé inicial. E nós temos, né, um conhecimento que nós difundimos, que é chamado de lei da besta humana. Eu não posso falar muito sobre isso, mas, quer dizer, não posso não, claro que eu posso. A lei da besta humana é o quê? É sempre o iniciador mata o iniciado. O iniciador mata o iniciado. E aqui na filosofia parece que isso acontece. Precisou matar os pré-socráticos para surgir os outros filósofos. E isso é muito triste. E é uma lei existente hoje. Vamos trazer agora para o nosso dia a dia, vamos pegar essa filosofia, como o André falou aqui, e transformar ela no nosso contexto, talvez lá na tua área comercial, naquilo que você desenvolve. Quantas pessoas você já treinou na vida? Quantas pessoas você ensinou? Quantas pessoas você deu um direcionamento, deu um conselho, e essa pessoa te traiu? E essa pessoa te puxou o tapete? E essa pessoa procurou lhe matar? É o iniciado matando o iniciador. Então, nós não podemos deixar morrer essa filosofia. E nós precisamos cada vez mais destacá-la, como fazemos aqui nessa noite. Então é importante aqui, não é a água que bebemos, né? Ele vai dizer, aí nós vamos encontrar o Anaximandro, nome bom, que é discípulo de Tales. Então, olha só. Ainda bem que você escolheu Tales para o seu filho e não Anaximandro, né? Exatamente. Anaximandro vai dizer, olha o que o discípulo do Tales já vai falar. O ilimitado é eterno, imortal e indissolúvel. Por quê? Qual que é o princípio para o Anaximandro? Ele vai falar assim, mestre, legal, você me ensinou, você falou sobre a água, que é esse princípio, que o meu corpo tem 70% de água, que é a rarefação, a condensação, a umidade, nós precisamos da água, o mundo precisa da água, mas a água não é a arqué. A arqué, para o Anaximandro, é o infinito. Ou seja, veja que de uma análise, de uma possibilidade filosófica, já surge uma outra agora. Né? E por que o infinito, ele vai dizer assim, o Anaximandro, a problemática do princípio de ser sustentada na água é que a água, olha o pensamento já do Anaximandro, a água ela é deriva de algo. Se ela deriva de algo, certo? Existe, como nós estávamos discutindo aqui, se antes era nada. Como que surge a explosão do Big Bang? Ele foi derivado de algo. Já existia algo antes. Então, para o Anaximandro, não dava para ser o princípio. Porque se deriva, já existiu algo antes. E o que não poderia existir ou ser derivado de nada? O infinito. E o termo usado por ele, pessoal, guarda aí em tudo. Essas palavras nós vamos tomar a semana que vem como chamada. É apeiron. Apeiron. Tá? Guarda aí. O que é o apeiron? O que significa apeiron no grego? Aquilo que é privado de limites. Olha aqui a frase dele. O ilimitado é eterno. Não tem limite. O infinito tem limite? Os números têm limite? Você coloca limite? Quando você vê o mar, assim, né? No dia que nós paramos lá para conversar com a água lá, estavam achando que a gente é louco, mas você olhava assim, era infinito. Mas aquele dia você deu uma viajada, Deus Bedir, mas tudo bem, vamos lá. Esse é o meu normal, né, cara? Ô, Ricardo, pois eu tô achando, Ricardo, eu tô achando que vocês tomaram alguma coisa lá no resort. Chá de wine. Foi no Iberostar, não foi? Foi no Iberostar, isso mesmo. Eu sabia. Eu lembrava. Eu também conversei com o Mar.
Não é possível. Eu conversei com o mar, eu tô falando. Olha aí. Então Foi é um negocinho que aquele eles bar. colocam lá na bebida. Ah, eles colocam, aí você É. vai para lá, então é proposital. Ah, então na próxima vez que eu for lá no Ribeiro, aí eu vou perguntar qual que é esse negócio. Que de vez em quando aqui em São Paulo eu preciso disso também. Mas aqui em São Paulo não tem. Aqui em São Paulo tem que acordar as crianças daqui a O que eu 4 acho dias. interessante- tomado alguma coisa, mas eles não tomaram nada. Eu tô bom. Oi, oi, alguém O falou. Marcel sabe. É Eu o queria Marcel muito que aí, eles ó. tivessem tomado alguma coisa, mas eles não tomaram nada. Eles estavam nitidamente sóbrios. Sabe? Da Argentina, a É gente. que o Da nosso Argentina, sóbrio não. já é maluco. Né? Quando a gente fez o job de Foz do Iguaçu, ô Porcel, aí lá a gente tomou um pouquinho. E Foz do Iguaçu foi. Eu não estava, mas diz que quem foi, Quem foi, né? tomou bastante. Lá no tio querido. Era um Tio outro querido, eu. Eu lembro como Era se um fosse outro eu hoje. no Tio Querido. Tio querido. Ainda bem que não tinha mar lá, hein, em Foz do Lá não Iguaçu. Senão tinha. você imagina como seria a conversa. Lá no... Mas, ó, lá em Foz, quando a gente fez o job de Foz, lá era Íbero também? Não, né? Lá era outro resort lá, em Foz. Não, lá era Bourbon. É isso, é o Bourbon. E aí, mas foi no último dia. A gente fechou com chave de ouro. Assim, teve uma devolutiva do cliente, né? Muito legal. Ligando para Mel, a gente ligou para Mel para dizer que você amava a Mel. Lembra, Mel? Lembro. Ela te ligando de madrugada. Você ligou para as Só mulheres. que eu não pra sei dizer o que amava foi as pior, mulheres. quando eu imaginei o que vocês estavam fazendo ou depois quando eu fui junto. Porque depois você teve o revival, né? Um revival. Teve um revival. Exatamente. Nós fizemos a segunda Mas vez. você sabe que eu não quis interromper vocês lá atrás, mas essa é muito da história da filosofia, né? Esse contínuo questionamento do status quo, né? Perfeito. Contínuo questionamento do todo é o que mantém o mundo, como foi dito muito aí, né? É o que mantém o mundo que é, né? Eu acho que esse questionamento, essa vivência, o porquê fomos, o porquê fizemos, o porquê bebemos, o porquê não bebemos, acho que o cerne, o que guia muito da filosofia é muito isso. Essa é a É parte por isso muito que ela forte. é tão questionada, viu, Porcel? E perseguida durante a história. Você vai ver na aula de Sócrates o quanto Platão fica extremamente abalado, porque ele fala assim, pô, nós moramos em Atenas. Atenas é a cidade mais justa, é a cidade mais evoluída, onde tem os filósofos. E mataram Sócrates, cara. Mataram Sócrates. Atenas matou Sócrates. Mataram Sócrates. Como é que pode isso? E aí, quando a gente está falando aqui desses pré-socráticos, Ricardo, é muito interessante pensar que o Tales dizia da água, e a gente hoje tem provas que a vida biológica surge na Terra por causa da água, né? Ela surge na água, e da água ela vem para a terra firme. E quando você pensa no Anaximandro, no infinito, que ele vai chamar de apeiron, nós vamos ter hoje a maior parte do universo, os físicos dizem que é feita de um negócio chamado matéria escura. Que é muito semelhante à descrição que o Anaximandro faz do apeiron. Perfeito. É algo que é inexplicável, é algo que é inefável e que é infinito. Isso é espetacular, cara. O Stephen Hawkins, né? Ele tem um livro que ele fala um pouco sobre essa substância. Difícil, o cara é um físico, né? Fora da curva. Então, esse infinito, inclusive, olha só como vai crescendo as coisas. Ele vai dizer que esse infinito parece-se com o divino. E por que ele parece-se com o divino? Olha que interessante, pois é imortal, é indestrutível. Então, por isso ele é ilimitado e eterno, né? Vamos seguir, aí olha só. Aí vem o discípulo de Tales e de Anaximandro, que eles são contemporâneos, eles são os jônios, né? E vai dizer que o ar é Deus. Então não é um infinito, não é a água, ele também é de Mileto, o Anaxímenes, ele é discípulo de Anaximandro, né? Então ele bebe na fonte do mestre, e que vai dizer sobre as questões aí da natureza, e Anaxímenes pensa que o princípio ele deve ser infinito, sim. Por quê?
porque ele está falando de Anaximandro, né? Mas que deve ser pensado como o ar infinito. Olha que legal, né? Substância aérea ilimitada. Eu sei que o ar existe, mas eu não consigo pegá-lo. Eu não consigo... dá para guardar o ar, né? Acho que ainda não temos uma reserva, né? Um local específico, e é um outro elemento tão importante quanto a água, mas por ele receber os ensinamentos de Anaximandro, do infinito, ele vai pegar o conceito de infinito, mas vai usar isso para o ar. Ou seja, é essa substância aérea. Aérea. E, ainda mais, ele vai dizer que o ar sustenta, o ar governa. E aí ele vai usar um termo muito bacana, que ele vai falar sobre o sopro. Tem um lugar aí que estuda muito sobre isso também, sobre o sopro. Que no hebraico, aí eu vou mudar um pouquinho aqui, Mel, tá bom? Eu vou mudar do grego para o hebraico, tá? E no hebraico... Opa, é uma transição tranquila. O hebraico, o ar, o sopro, é chamado de ruá. E o ruá, no conceito judaico-cristão, é aquilo que gerou a vida quando Deus criou o homem do pó da terra. Então, como que o homem teve alma? Como que o homem teve vida? Quando Deus soprou, quando Deus fez o ruá na vida do homem. Então, veja que ele vai trabalhar isso. Agora, Anaxímenes, ele é antes do conceito judaico-cristão. Ele talvez aí a gente precisa entender quem é copy-paste de quem aí, né? Quem usou... eu costumo usar uma analogia aqui. Não sei se vocês já ouviram falar sobre... eu gosto de chamar de alegoria, mas é mais conhecido como mito. Tem duas formas. Uns chama de Gilgamesh e outros Gilgamesh, tá? É o mesmo mito, é a mesma alegoria. Essa alegoria, que é anterior ao dilúvio de Noé bíblico, é o dilúvio, mas assim, inteiro, com outros personagens. Depois, se vocês tiverem interesse, né, pesquisem aí a alegoria de Gilgamesh, ou mito, e a alegoria do Noé, do dilúvio, usou, com certeza o escritor, usou essa alegoria. Então, possivelmente, ou Anaxímenes teve essa ideia do sopro, ou usaram a ideia de Anaxímenes para falar sobre o sopro. Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o cânon que vai elaborar os livros, é posterior a 600. Não sabemos se as ideias são anteriores a isso. Vão datar aí, às vezes até antes, 1000, 2000 anos antes de Cristo. Mas para ele, o ar é essa questão incorpórea, né? É os corpos invisíveis. E depois vai surgir também uma questão aí que é Demócrito, que é os átomos, tá certo? Aí aqui tem um pouco do Anaxímenes, né? A importância dele. Eu vou deixar aqui um mapinha meio que mental aqui para depois a gente pegar as principais ideias. Mas vamos seguir que o horário está avançando aqui. E aí vem para mim aqui o principal de todos os pré-socráticos, ele e o outro que eu vou falar também, mas que é Heráclito. Heráclito, ele é aquele filósofo que diz, a grande frase do filósofo, do Heráclito, uma das frases mais conhecidas é aquela que diz que o homem não se banha no mesmo rio por 2 vezes. Porque se você entrou no rio e saiu, o rio não é mais o mesmo, a água não é mais a mesma e você não é mais o mesmo. E então ele vai trabalhar sobre o movimento. Para ele, nada é estático. Ele vai, inclusive, discutir com um outro filósofo, que é o Parmênides, que vai falar sobre a estaticidade das coisas. Para Parmênides, o ser ele não pode deixar de ser, ele não pode ter mudança. Você é e pronto. Se você mudou, você deixou de ser. O Heráclito vai brigar com Parmênides e vai dizer que nós mudamos.
que as coisas mudam. O Hegel, lá na frente, vai usar esse movimento do Heráclito para trabalhar a dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? É aquela ideia que para tudo na vida você tem uma tese. Nós temos teses na vida, tem teses sendo discutidas agora, defendidas, mas toda tese ela encontra o quê? Uma antitese, não é, Alair? Você tem tese e antitese, ou seja, tese e antítese. E o filósofo do movimento é aquele que não vai ficar... E aí eu trago aqui para o nosso dia a dia. Eu trago importante. Quantas vezes, naquilo que nós às vezes defendemos, nós não conseguimos enxergar nada no outro que é contrário a nós, que seja bom para que nós possamos utilizar, né? Eu estou certo, pronto e acabou, no outro não tem nada que presta, não tem nada que sirva, e eu descarto a minha antítese. O Heráclito e o Hegel vai dizer que não, que tem coisas importantíssimas na tese, mas que tem coisas excelentíssimas na antitese. Então, o que eu tenho que fazer? O filósofo, ele filtra o que tem de bom na tese, o que tem de bom na antitese ou na antítese, e ele forma a síntese. E aí acabou, Ricardo, na posso? síntese? Pode, manda aí. Não, desculpa. Você estava terminando. Acabou na síntese, vai lá. Não, vamos lá. E o que vocês pensam aí? A síntese encerra tudo? Eliel, Flávio, Sérgio, o que vocês acham? É Deu bem a difícil síntese. encerrar as coisas. Oi? Eliel? Eu acho meio difícil. É bem difícil encerrar as coisas, né? Isso. As perguntas não acabam nunca, então eu duvido muito que a síntese encerre. Perfeito, porque Eu essa acho que a síntese... Pode falar, Sérgio. É o início de uma... Eu acho que a síntese é o início de uma nova discussão. Pontos para a Grifinória, tanto para Eliel quanto para o Sérgio. Por quê? Porque a síntese se tornou uma nova tese, que vai encontrar uma nova discussão, Sérgio, como você disse. São novas propostas, novas perguntas. Essa síntese, ela tornou-se uma nova tese, que vai encontrar uma outra antitese, e que nós vamos fazer uma outra síntese. Você sabe que as universidades, a partir de 2000, antes você tinha num TCC, né, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, você tinha o último capítulo que era o quê? Conclusão. Não existe mais conclusão. Existe agora considerações finais. Você pode emitir considerações sobre a tua pesquisa. Você não pode concluir, porque nada se conclui. Percebe? Olha que interessante. Isso quem está dizendo lá atrás é esse filósofo pré-socrático, o Heráclito. O Heráclito está nos ensinando um movimento, que nada se conclui, que tudo, uma coisa gera outra e assim vai sucessivamente. E a arqué para ele? Qual que é o princípio para o Heráclito? É o fogo. Heráclito vai falar que a arqué é o fogo. Então, nós já temos aqui a terra, nós já falamos sobre o ar, sobre a água, né? Tudo se move, tudo escorre. E tudo isso faz parte desse conceito formado pelo fogo. Você ia falar aí, Ed? O Ricardo. Eu ia, que Heráclito... Oi, pode falar, André. Não, rapidinho, assim, só para... É uma coisa que a gente está acontecendo aqui, né? Como nós estamos em dois aqui assistindo a aula, algumas coisas eu trago para o contexto. Eu vou dar uma... vai ser mais raso que eu vou falar, mas, cara, assim, só para te falar o que aconteceu aqui em loco. Daqui, eu com o telefone mudo, eu usei 2 exemplos que eu tinha aqui, ó. Uma garrafa de Coca, uma outra garrafa zero lactose. 2 opiniões totalmente diferentes que a gente estava discutindo aqui. Eu não posso admitir que essa garrafa é a certa e esse produto é o certo. E se eu achar que essa é o certo, a gente não vai conseguir criar algo diferente, algo novo. Talvez nem essa seja melhor, nem essa. A partir daí vai surgir uma melhor e assim as coisas vão se aperfeiçoando. Só para trazer uma coisa aqui num contexto que a gente estava debatendo aqui. É exatamente isso. Desculpa jogar lá embaixo, né? Foi muito raso, né? Mas era o que estava na mão aqui. Jamais é isso raso aí. Nada, é isso mesmo. É uma explicação perfeita. Agora, veja... Indo ao encontro do que a gente pensa de filosofia, que é algo aqui do dia a dia. Por isso que... E aí o que acontece? Acontece
de quê? De que esses filósofos importantíssimos, os pré-socráticos, a gente começa a perceber a mudança do pensamento mítico. Por isso a aula é do pensamento mítico, que é o pontapé inicial de tudo que nós iremos discutir ao longo das aulas. Poxa, 10h26, vamos embora. Deixa eu só... Pode pra ir, gente vai não... lá, Ed, vai lá. Quando eu penso em Heráclito, né? Heráclito é o cara da mudança. Heráclito é muito louco, Alair. Você sabe que, inclusive, a partir da próxima aula, Alair, eu não darei mais aula para você, né? Por quê? Porque eu serei outro. Porque é impossível o mesmo homem entrar 2 vezes no mesmo rio. E você será outra. Vai vir em Quando a outro gente corpo, é isso? Não, a gente vem numa outra forma de pensamento. Eu vou aprender coisas durante a semana, você vai aprender coisas durante a semana que vão mudar o nosso ponto de equilíbrio, a nossa zona de conforto. Nosso filho, a gente tem filhos. O meu filho de hoje não é o mesmo de ontem, que passou o dia brincando com 2 amiguinhos, ele aprendeu um monte de coisa nova. Você acorda de manhã, as crianças vão contar para a gente o que aprenderam. Então é impossível o mesmo homem tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque mudou o homem e mudou o rio. É impossível o mesmo professor dar aula 2 vezes para o mesmo aluno, porque mudou o professor e mudou o aluno. Mas aí vem Parmênides, que diz assim que a mudança é ilusão. Eu mudei por fora. Eu fiquei mais gordo, você me conhece desde pequenininho. Eu fiquei mais gordo, fiquei maior, minha barba ficou branca. Mas você vai dizer, você já falou algumas vezes para mim, Ed, você é o mesmo menino de sempre. A sua essência é a mesma. Parmênides diz, as mudanças são superficiais, a essência é a mesma. Eu posso deixar a cadeira onde estou sentada no sol e na chuva durante tempo. Ela vai estragar, não vai ter mais o couro dela, ela vai ficar só os ferros enferrujados, mas ainda será uma cadeira. Então, essa é a grande... E aqui, essa grande dualidade vai ser uma das primeiras grandes dialéticas da filosofia. Movimento ou permanência? Obrigado, e olha cara. só, olha o que nós vemos aqui. Eu estou com a imagem do André aqui, do seu Antônio, né? E eu vi o André explicando aqui algumas coisas agora para o seu Antônio. E olha como Heráclito foi fantástico. E eu fico imaginando quantos conhecimentos, quantas experiências o seu Antônio não ensinou para o André quando o André estava dando os seus primeiros passos. E hoje, alguns anos depois, o André está aqui tentando passar algo daquilo que ele aprendeu com o pai para devolver para o próprio pai aquilo que o pai o ensinou. Isso é Heráclito. Isso é o conceito maravilhoso da filosofia. Esse é o fogo que o Heráclito vai dizer que gera transformações, que todas as coisas são uma troca para ele do fogo. E o fogo é uma troca de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, Ricardo, é Parmênides. Porque, Parmênides. Embora tenham mudado, o amor que o seu Antônio sente pelo André é o mesmo desde a primeira vez que o seu Antônio pegou o seu André no colo. Perfeito. Fantástico, né? Muito legal isso. Olha, eu vou dizer para vocês, nós já tivemos aqui pais que pagaram o curso para os filhos. Mas, assim, é a primeira vez que um filho traz o pai. A gente está extremamente emocionado com isso, viu? Muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo, Tá obrigado. E é por isso que eu gosto muito de Paulo Freire, porque Paulo Freire fala sobre o ensino-aprendizado. Você só consegue ensinar se você aprende. E você só consegue aprender na medida que você ensina. E então, como a gente aprende nessas aulas, né? Que aprendizado que eu vou levar de hoje, daqui para mim, para minha vida, para a relação com os meus filhos,
Que baita exemplo, viu? Vamos lá. Muito legal. Então, aqui está a frase dele, né? Eu vou repetir aqui, depois vai ter o slide. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, combate entre os contrários, e ele fala que isso, quem é capaz de fazer é o fogo. E aí a gente vem com o Demócrito. Aquela frase linda dele, né, Ricardo? Que a única constante da vida é a mudança. Exatamente. E aí vem Demócrito, né? Tem muitos pré-socráticos, não dá para a gente falar de todos, então a gente vai dar uma introdução, depois vocês pesquisam. Curso de meses, né, Ricardo? Só nos pré-socráticos. Então, para Demócrito, esse filósofo grego também do século V, toda a matéria do universo era formada por átomos e espaço. Por que precisa do espaço? Porque os átomos, eles circulam no vazio. Então, veja que no século V antes de Cristo, o cara já estava falando de matéria, de universo, de espaço, dos átomos circulando e tudo circula e que essas bolinhas, né, que são formadas pelos átomos, é capaz de gerar também. Aí ele pega um pouco de Heráclito, gerando movimento. Eles entram já num grupo de filósofos pré-socráticos chamados de físicos pluralistas, ou os físicos ecléticos, né? São alguns físicos, são alguns filósofos aí que já avançam um pouco mais. Aí nós vamos ter nomes bons também. Nós temos Empedócles, nós temos Anaxágoras. Olha só, cada nome bonito para dar. E aí a gente chega em Leucipo e Demócrito, que vão trabalhar essa ideia dos átomos. Então, eles são considerados atomistas. Eles reafirmam a impossibilidade do não ser, então eles seguem aí um pouco de Parmênides, sustentando, né, que o... Ô, Ricardo, não, fala aí, Ricardo. Eles tinham um microscópio, né? Eles tinham um computador, eles tinham um microscópio para dizer que tudo é feito de átomo. Isso, eles tinham também internet, eles tinham bibliotecas, escritos já. Cara, como né? é que pode? 400 anos antes de Cristo, os caras já falavam que tudo era feito de átomo, meu irmão. Olha só, olha o que ele vai falar que é o nascer, pessoal. Olha aí, ele vai falar assim, ó, o nascer nada mais é do que um agregar-se de coisas que já existem. Ou seja, esses átomos. E o morrer é um desagregar-se. Veja que o conceito que o Sérgio falou lá no início, né, de você desencarnar e encarnar, é esse conceito do agregar-se e do desagregar-se. Então, e a gente sabe, eu tenho uma parede aqui, né, atrás aqui do escritório, e para mim ela parece ser estática. Né, a olhos nus, assim, a gente vê como estática, mas a gente sabe que não é estática, está vibrando essa parede. Se eu for delimitando ela, né, se eu for, na verdade, diluindo ela, né, eu vou chegar em átomos e esses átomos estão vibrando. A nossa pele, o esquilo, né, como diz, essa epiderme, me parece que ela está aqui e ela é estática. Né? Mas ela está vibrando, que são esse agregar-se das coisas. Né? Então, nós temos aí... Aí ele vai falar sobre ser uno, um ser eleático. Né? O Galileu, o fantástico Galileu, que a gente vai falar, o Ed, quando fala sobre Descartes, fala muito sobre Galileu, ele usa o princípio de Demócrito. Né? Então, veja aí que interessante isso. Nada existe além de átomos e do vazio. Demócrito. E nós vamos fechar, é o nosso último, tá? Prometo para vocês mais 5 minutinhos, tá? E aí a gente fecha. O princípio de tudo é o número, ou são os números. Eu fico imaginando se Pitágoras estivesse vivo hoje e vivendo esse universo e essa realidade que nós estamos inseridos. E ele ia ser aquela namorada ou namorado chato que sempre fala assim, ó, eu não falei? Eu não falei? Eu não disse? Eu disse que seria assim. Porque ele vai falar que a arqué
o princípio, tudo que se formou através dos números. Ricardo, Oi. Ricardo, repete o que você disse, porque o seu som deu uma travada, deu uma picotada. Ah, é a minha internet aqui, desculpa. Então, eu fico imaginando Pitágoras inserido agora nessa nossa realidade, vivendo hoje, e ele seria aquele namorado chato, ou a namorada chata também, pode ser um dos dois, não tem problema, que fala sempre assim, né? Eu não disse? Eu não falei? Né? Ou as mães e os pais também, né? Quando a gente dá aquela martela, eu não falei? E o Pitágoras ia dizer isso, sabe por quê? Porque tudo são números. O Ed me perguntou no início da aula quem é você, o que é a vida. Quem é você? Ele perguntou 3 vezes para o Flávio, quem é você? Para a Lair, né? E você não deixa de ser um número, André. Um Sérgio, você é um número. Sabe por quê? Chega lá na sua agência bancária, que agora é tudo digital, né? Chega lá e fala que você é o Sérgio Iwamoto. E o gerente vai falar assim, me dá seu CPF aqui. Eu preciso do seu CPF. O Sérgio, para eles, pouco importa quem é o Sérgio. A história do Sérgio. O que importa são aqueles números. Aqueles números é que vale tudo. Hoje, nós estamos inseridos no contexto do mercado. O mercado rege o mundo capitalista. E o que é o mercado? A gente até brinca, né? Fala que o mercado tem sentimentos. Ele acorda nervoso. Ele tem sentimentos, né? Ele está mal-humorado. Ele tem dia mal-humorado, o mercado. E às vezes ele termina o dia bem-humorado. Ele começou mal-humorado, mas terminou bem-humorado, né? E são números. O que é a Bolsa de Valores? Você leva espécie na Bolsa de Valores? São números. Tem mercados futuros. Tudo pautado no número. O número da sua casa, o número do seu celular, o número da placa do veículo, o número as horas são números. Tudo são números. E o Pitágoras falou isso em 570 a.C. Então, pessoal, isso é um pouco do que nós encontramos aí nos pré-socráticos. Nós gostaríamos de tempo hábil para ficarmos aqui, né? Como nós já ficamos, né, Ed? O André teve um dia desse. Eu lembro um dia que nós saímos, né, de um encontro que nós temos quinzenalmente. A gente sempre tinha um encontro para discutir coisas bacanas, assim, né, sobre virtudes. E nós saíamos do encontro e a gente queria... o Spinoza, que nós vamos estudar, ele fala isso de potência de agir. A potência de agir é uma coisa que você não quer deixar de fazer. É tão bom, é tão gostoso, que você quer que aquele momento ele dure para sempre, né? Só que para os casados, isso não é legal. Essa potência de agir para quem é casado, ela não serve, porque você não pode, num momento como esse, querer que aquele momento não acabe, porque ele tem que acabar, porque você tem que ir para casa. E a gente saiu e a gente foi para uma padaria falar sobre filosofia. A gente começou a falar de Giordano Bruno, que é um filósofo que a gente gosta. E eu lembro que teve deu umas 4 horas da manhã, a Érica ligando, a Cíntia, a Michele, tava todo mundo ligando atrás da gente e a gente perdeu a hora falando de filosofia. Mas a gente estava falando de filosofia. Às vezes é engraçado, a gente não estava na Esborne, a gente não estava fazendo nada errado, a gente estava filosofando, de verdade, verdade verdadeira. Nada, filosofando. Aí, é claro que às vezes na cabeça da mulher fica pensando assim, nós ficamos aqui, nós ficaríamos aqui a noite inteira falando desses caras, falando da filosofia, porque a gente é apaixonado por isso. E aí o André foi embora, mais alguns foram embora, e eu e o Ed acabamos ficando na discussão. E aí, para fechar aqui a nossa aula, eu lembro que nós pedimos a saideira, a última cerveja para a gente ir embora, né? Porque já estava meio que clareando. Rapaz, não conta isso, já estou ficando envergonhado, bicho. Aí a atendente chegou para nós, a garçonete, e falou assim, senhores,
essa hora a gente não serve mais cerveja. Só Só café café da da manhã. Isso era 7 horas da manhã já, e a gente falando de filosofia. De Uma filosofia, coisa uma coisa louca. Sentados falando de filosofia. Então, E pessoal, aí a gente abria, né, a internet, lia um trecho de filosofia para o outro. Ah, é isso, que legal, que legal. muito bacana. Isso é filosofia. E aí nós temos aqui um pouco da bibliografia utilizada para essas aulas. Eu quero deixar uma dica de leitura para vocês, que é um livrinho do Severino, é esse aqui. Não está aqui perto agora. Mas esse livro do Severino, ele custa uns 10, 15 reais. O Severino ele tem um livro mais conhecido que é o Metodologia do Trabalho Científico. Está na 40ª edição. Todo professor usa o Severino para metodologia. Mas esse dele, Como Ler um Texto de Filosofia, e é curtinho. Você vai ler ele assim agora, no feriado, aí lá na Pelo praia. metrô. Exatamente. E aí você vai te ajudar bastante aí nos conceitos para compreender melhor os textos de filosofia. Tem algumas reflexões aqui que eu vou enviar para vocês. E para hoje é o que nós temos. E ficamos muito felizes de tê-los como nossa 5ª turma agora de filosofia. Essa primeira aula, nós esperamos de verdade que vocês tenham assim curtido, que tenha objetivado em vocês reflexões, né? Tenha produzido reflexões em vocês e que estejamos juntos aí na próxima quinta-feira. O Ed tem sempre uma mensagem final. Hoje eu vou fazer a minha e depois eu passo para ele finalizar. Eu quero desejar para vocês assim Galera, feriado, queria agradecer uma a cada um de maravilhosa vocês. semana, viu? Eu falo aqui rapidão, ô Ricardão, eu falo aqui rapidão. Ah, tá. Fala você, eu termino. Vai lá. Beleza. Desejar para vocês um feriado fantástico, cheio de possibilidades, que vocês possam renovar projetos, que vocês possam, sabe, refletir sobre a vida. E na quinta-feira que vem nós teremos Sócrates. É isso, Ed? Sócrates, né? Sócrates e os sofistas. Sócrates. Vamos vender filosofia. É isso aí. Maravilha. E a mensagem final do Ed? Meus caros, eu tenho 2 mensagens para vocês, uma séria e outra mais séria ainda. Vou rever o Porcel, Melina, vocês moram dentro do meu coração. Muito legal. Gabi, I love you, Tomate. Flávio, meu irmão. Eliel, querido. Sérgio, o dono das estradas do sul do país. Motociclista dos bons, obrigado. Alair, meu amor, I love you, Tomate. Puxa vida, coisa mais linda ver o seu André e o seu Antônio. Olha, é lindo ter vocês aqui, que bonito. Que queira eu envelhecer assim com meu filho e ter um dia meu filho ao meu lado num curso de filosofia. Deus abençoe vocês. O Deus de dentro de mim honra e saúda o Deus de dentro de vocês. Namastê. E eu, para terminar, eu vou dizer uma coisa assim, que se dizia lá na Grécia, né? Que é muito bonito, assim, é muito filosófica, uma coisa assim quase espiritual, que é uma frase que era dita pelos grandes sábios gregos, que é: vai, Corinthians, meu Deus do céu, Corinthians é nóis! É isso aí, pessoal. Obrigado, isso aí. Um abração. Valeu, obrigado, até quinta. Valeu, pessoal. Eu sou aquele que tenho que fazer o end aqui, ó, no Zoom, então vai derrubar todo mundo, tá joia? Uma excelente noite aí para todos vocês. Valeu, obrigada. Valeu, Mel. Beijo. Valeu. Beijo. Viagem, valeu, Sérgio. Porcel. Tchau, tchau. Valeu, Sérgio. Beijo, Alair. obrigadão. Valeu, Porcel. Valeu, Tchau, tchau, gente. tchau. Tchau, Gabi. Valeu. Tchau, Lala. Tchau. Boa noite.